Ele está à frente da maior produtora de aço da América Latina. O Histórias Empresariais recebe Jorge Oliveira, presidente da ArcelorMittal Brasil, que vai falar conosco hoje sobre a questão do tarifaço, né, dos Estados Unidos e como isso está influenciando aqui na economia capixaba. Bem-vindo, Jorge. É um prazer estar com vocês aqui para esse bate-papo. Perfeito. Bom, vamos começar falando sobre como a invasão de aço importado, né, em decorrência aí do tarifaço, está mexendo com os planos de investimento da ArcelorMittal. Existe aí um risco de não serem colocados em prática investimentos aí da ordem superior a 4 bilhões de reais, não é isso? Hoje um problema crítico que a gente enxerga no Brasil é o crescimento da importação de aço, mesmo com a medida de defesa comercial colocada pelo governo federal, válida de junho do ano passado até maio desse ano. Então, nós estamos no mês, é bem crítico, porque a medida vence e o que a gente acredita, espera de forma bastante confidente que o governo vai renovar a medida em curso e nós estamos discutindo com o governo alternativas a essa medida, porque mesmo com a medida, a importação de aço continua crescendo no Brasil. Ela cresceu da média no período de 2020 a 2022 mais de 70%, o crescimento de 75%. Esse ano continua crescendo, o primeiro trimestre apresentou, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, um crescimento de mais de 30%. Então, o problema continua, as medidas, embora a gente tenha que reconhecer que é a primeira vez que o Brasil coloca uma medida de defesa comercial para a importação de aço, mas ela não está suficiente. Então, a gente espera a renovação da medida em curso e uma busca por alternativas mais eficazes para que a indústria no Brasil volte a crescer, e o setor do aço é fundamental na reindustrialização do Brasil. Essa medida hoje, o senhor pode explicar quais são os termos percentuais, o que está em vigência? A medida é um processo de cota mais tarifa. A cota foi estabelecida pelo governo pela média da importação do período de 2020 a 2022, com um acréscimo de 30%. Ou seja, o produto que ultrapassa 30%, ele está no regime de cota, abaixo de 30%, ele não ficou no regime de cota. Então, no regime de cota hoje tem 11 produtos, de um pleito do setor de 18 produtos, com o critério do 30%, 7 produtos ficaram fora do regime de cota. Então, até o volume da cota é o imposto já existente no Brasil, cerca de 10,8%. Acima da cota, 25% de imposto de importação. Esse é o regime que está válido até o final desse mês. E mesmo com essa medida, isso não foi suficiente para resolver, solucionar o problema de melhorar efetivamente a competitividade. Isso é fato, porque a importação continua subindo, né? Como eu falei, o primeiro trimestre apresenta um crescimento de mais de 30% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Mas, de qualquer maneira, é fundamental a renovação do regime atual. Obviamente que, se ele pudesse ser renovado com algumas melhorias, melhor ainda, mas que o diálogo com o governo continua para buscar alternativas mais eficazes para que, de fato, interrompa o crescimento da importação de aço no Brasil. Nós tivemos agora dados da balança comercial do mês de abril que mostram a situação de uma queda muito grande nas exportações, inclusive do Espírito Santo. Houve uma queda global de 34% nas cifras envolvidas em exportações, e o aço é um dos produtos que tiveram maior problemática e maior problema nas vendas. Isso é um reflexo já desse tarifaço, dessas medidas protecionistas dos Estados Unidos, ou é uma questão sazonal, na visão do senhor? Eu vou colocar no setor do aço duas coisas. A mais importante que pode, vamos dizer assim, intensificar o problema da importação, porque a gente observa já nesses primeiros meses do ano vários países aumentando a robustez das medidas comerciais, como a própria Europa, a Colômbia, aqui pertinho do Brasil, a Índia, como exemplos. Então, os países que não colocarem as suas defesas comerciais, ou não, no caso do Brasil, não renovar a atual e não buscar alternativas para medidas mais robustas, obviamente fica exposto ao aumento ainda maior da importação. Então, esse é um efeito que pode acontecer e a gente acredita que o Brasil está cuidando disso e vai colocar a renovação em medidas mais robustas. Com relação à tarifa para o aço,
diferente de 2018, que 2018 foi colocado uma tarifa de 25% para importação de aço nos Estados Unidos. Só que naquela época, por uma regra de exceção, o Brasil foi um dos países que conseguiu, discutindo com o governo americano, num processo aí que durou alguns meses de negociação, que fosse estabelecido para o Brasil um sistema de cota, de uma cota que se chama de hard cota, uma cota que você estabeleceu atingiu aquele volume, você não entra 1 tonelada acima daquele volume. Então, esse regime permaneceu de 2018 até 12 de março deste ano, e um regime que funcionou porque essa cota ela é basicamente para exportação de produtos semi-acabados. Por exemplo, o que produz no Espírito Santo, que a gente exporta, é placa de aço. É uma placa que tem uma espessura de 225 milímetros, que ela vai passar por um processo de beneficiamento da exportação desse semi-acabado para os Estados Unidos, de reprocessamento lá para gerar produto final no mercado americano. A produção americana não tem ainda autossuficiência nesse tipo de produto semi-acabado. Então, a gente entende que faz sentido o restabelecimento da cota entre Brasil e Estados Unidos para esses produtos que eles não têm autossuficiência. E o governo tem buscado negociar, já teve uma série de reuniões do governo brasileiro com o governo americano na busca do diálogo e entender que a cota faz sentido para os dois países. Então, esse esforço do governo está acontecendo. Então, até que se consiga, a gente espera que consiga negociar o retorno da cota, a tarifa está valendo para todo mundo. Então, a dinâmica de mercado está se ajustando. A dinâmica de mercado que entra outros players, por exemplo, os asiáticos, o sudeste da Ásia, com oferta de placa também para os Estados Unidos. Então, a competitividade ela mudou pela questão da regra em curso e, como efeito prático, a gente observa uma ligeira queda de preço da placa de aço para entrar nos Estados Unidos, fruto dessa nova dinâmica que o mercado está se ajustando, né? Isso demanda tempo então houve uma queda de preço, mas não uma queda de vendas. Em termos de volume de vendas, nós, a ArcelorMittal, por exemplo, estamos fazendo as vendas de acordo com o que a gente planejava. Naturalmente, não houve um decréscimo, por exemplo, no envio do material para os Estados Unidos? Não, até o momento não. Não houve essa perda de competitividade. Agora, como que estão as conversas com o governo federal aqui do Brasil com relação tanto à medida, né, a proteção da indústria brasileira, tanto quanto com relação ao diálogo com os Estados Unidos e com os países envolvidos? O diálogo interno para a medida de defesa comercial para reduzir o impacto da importação de aço no Brasil é um curso que está indo em boas conversas, são conversas frequentes que a gente faz como setor do aço no Brasil, que é o Instituto Aço Brasil, diálogo com a presença dos conselheiros, do qual eu também faço parte. Então, a gente vê o entendimento do governo a cada dia maior da importância disso, porque, de novo, a indústria do Brasil precisa ser retomada. O governo tem no seu planejamento a reindustrialização do Brasil. E o setor do aço é fundamental para isso. Então, uma coisa que faz sentido para o Brasil e o setor do aço. O setor do aço emprega mais de 120 mil pessoas diretas, mais de 3 milhões de pessoas de forma indireta. Isso gera riqueza, gera emprego de qualidade e gera, de fato, a matéria-prima para a industrialização do Brasil. Então, a gente entende que a coisa está caminhando num diálogo bem positivo e que o governo vai renovar e buscar medidas mais eficazes. Certo. Os investimentos da ArcelorMittal programados para o Espírito Santo, né, na unidade Tubarão, a linha de galvanização, o laminador de tiras a frio, são grandes projetos planejados já há muitos anos e que podem estar em risco. Isso se deve a uma perspectiva de não haver consumo interno suficiente que justifique o investimento desse porte? Desde quando nós anunciamos esse projeto, ele é um projeto que tem hoje a perspectiva de iniciar sua operação em 2029, por questão do prazo mesmo de aprovação e implantação. Nós anunciamos em fevereiro e uma barreira ou uma coisa crítica que precisa de ser resolvida esse mês é a renovação da medida de defesa comercial,
Porque isso, se a importação de aço no Brasil continuar crescendo na velocidade que tem acontecido, isso é um fator de, não quero dizer desse momento impeditivo, porque nós não temos nenhuma decisão contrária ainda ao investimento, mas ele é um risco para o investimento, por exemplo, no prazo de implantação. Ele pode eventualmente ser adiado. Mas como a gente está na linha do diálogo com o governo e na crença de que o governo vai tomar as medidas adequadas, não está ainda na nossa agenda o cancelamento desse projeto, mas o adiamento dele pode ser forçado se a importação continuar crescendo. Essa postergação assim poderia ser por um prazo indefinido se acontecer um cenário negativo, de não haver uma medida para resolver o problema da importação exagerada. Naturalmente, isso leva a uma reflexão e uma mudança no prazo, que o tempo de adiamento é difícil afirmar hoje, dado que nós estamos exatamente no momento do governo fazer a renovação da medida e a busca de novas medidas. Este mês agora. Porque vence em maio, né? Vence dia 31 de maio. É um termo por 1 ano de validade. Então, ele precisa ser renovado esse ano para dar tempo de busca de alternativas mais eficazes, vamos dizer assim. Mas o projeto sofre o risco porque o crescimento, como eu te falei, da média de 2020 a 2022, já cresceu 75%. Hoje, o início desse ano, a importação representa 25% do consumo. O setor não é contra a importação. Se você pegar o histórico antes do Covid, a importação é em torno de 8% a 10% do consumo. Hoje está 20%, terminou ano passado, em ritmo de 25%. E aumentando. É esse que é o problema. A importação não é um problema. E a importação desleal, né? Porque com queda de preço da China para continuar, por exemplo, eu cito a China porque é o maior exportador para o Brasil. Tem alguma prática que seja considerada anticoncorrencial? Preços, por exemplo, muito baixos que atrapalham o mercado, prejudicam o mercado, seja abaixo do preço de produção por parte desses países? Existem processos de antidumping colocados no governo federal que estão em análise de vários produtos de aço que são produzidos no Brasil. Esses processos estão progredindo dentro do governo e a gente espera que tenham decisões importantes nos próximos meses. Eu posso citar 2 produtos que o governo já declarou potencial de dano, como a bobina a frio, que faz parte do projeto aqui, a bobina galvanizada, que faz parte do projeto aqui. Por exemplo, esses 2, o governo declarou há poucos meses atrás o potencial de dano, inclusive citando lá no relatório dano acima de 67%. Mas o governo ainda está dentro do prazo de investigação, ele precisa de mais tempo para concluir a investigação. E a gente espera que no final dessa investigação seja colocada medida para esses produtos, por exemplo. Adicional, no caso. Adicional. Se nada for feito assim, vamos falar do pior cenário, existe o risco de, além desse investimento ser postergado, algum tipo de atividade que da Arcelor sofrer problemas, ter que se desfazer de profissionais, demitir, reduzir quadro? É uma possibilidade? Nesse momento, nós não temos planos para isso. De novo, nós estamos na crença e no trabalho de que as coisas vão ser resolvidas e nós vamos encontrar, junto ao governo, as medidas de proteção para que resolva a concorrência desleal. E essas medidas protetivas são para permitir a gente continuar o investimento. Então, nesse momento, nós não temos fruto ainda do estado que está, nenhuma decisão. Obviamente que à medida que o tempo vai passando, o risco aumenta. Isso aí pode acontecer, mas não ainda nos planos para esse período mais curto agora, nos próximos 2, 3 meses. Enquanto existe essa visão otimista, né, que é o que perdura, o que permanece nesse momento, não tem essa ameaça, não tem esse risco, mas pode ser que venha a acontecer se nada for efetuado. Pode, com certeza pode. Faz parte das decisões do negócio, né? Pode acontecer. Essa visão otimista da ArcelorMittal com relação às tratativas, né, com o governo, também há uma visão otimista com relação à economia como um todo? Você acha que com essa guerra comercial, ela deve continuar? Acha que deve haver um acordo aí entre os países e isso vai afetar o mercado de forma decisiva? Primeira coisa, que o diálogo é sempre a melhor solução, né? Buscar diálogo para tentar encontrar equilíbrio nas soluções. Mas o primeiro semestre desse ano, está terminando agora, ele ainda está com as vendas ainda de acordo com o planejado. Mas
o crescimento da taxa de juros que o Banco Central está administrando por causa da inflação, o que faz sentido no curto, médio e longo prazo, isso está trazendo o custo do crédito mais alto e o segundo semestre vai ser um semestre de observação e entender se esse efeito vai afetar a demanda além do problema da importação. Ou seja, acho que as duas coisas caminham junto. O problema da importação continua afirmando que ele é o mais crítico que precisa ser resolvido e, obviamente, como resultado disso, qual o efeito da taxa de juros no consumo, né? O consumo de eletrodoméstico, o consumo de carro, o consumo de imóveis, porque isso precisa ter motor para que a demanda continue acontecendo e a gente continue com os nossos planos de operação sem alteração. A taxa de juros está tão elevada que acho que não é um problema nem só para o consumo, é um problema até para o investidor. Colocar o dinheiro na economia real com uma opção de investimento com tanto retorno não é algo que todos estejam dispostos a fazer, acredito. Isso tudo faz parte do processo decisório. Eu diria que hoje o problema mais impactante ainda é a importação. Falando de importação, o aço chinês, né, a gente já falou a respeito dele, mas mais do que o aço chinês tem o coreano, não é isso? Quais são os países que enviam aço para cá e que tem sido um problema aqui para a indústria nacional? O maior volume de importação no Brasil ainda é a China. Mas se a gente vê crescendo o Egito, por exemplo, através de acordo com o Peru, via Mercosul, com taxação baixa. Então, o Egito está crescendo, Coreia também, mas hoje eu destacaria China e Egito. Bom, além dessa situação, né, do mercado doméstico aqui, nacional, como é que anda a situação da ArcelorMittal de forma global hoje? A empresa está bem, ela está analisando de forma positiva o cenário mundial da economia? Qual é a leitura que a Arcelor faz? Se você pensar, o grupo está sólido, a alavancagem positiva, um grupo sólido. E esse grupo sólido escolheu o Brasil como um dos países para investimento. Então, a ArcelorMittal está sólida e acredita no Brasil. Então, nós temos que liderar a empresa no Brasil e buscar equacionar problemas estruturantes, como, por exemplo, a importação. Então, é um grupo sólido, investindo fortemente no Brasil, quer continuar investindo e, para isso, precisamos de equacionar algumas dificuldades, por exemplo, a mais crítica é a importação. Sanado esse problema com a importação, a Arcelor dá prosseguimento, então, aos seus investimentos. Tem o LTF, a linha de galvanização aqui em Tubarão. Tem algum outro projeto que seja relevante, idealizado? Nós temos coisas que ainda não podemos divulgar, mas nós temos apetite de continuar crescendo, verticalizando. Uma coisa que tem que ficar clara nesse momento é investimento de verticalização, não da produção de aço líquido, por exemplo. Porque nós temos no setor de aços planos, 10,5 milhões de toneladas, que não requer investimento em produção de líquido. É de verticalização, transformando placa em produto galvanizado, por exemplo, como é aqui no Espírito Santo. Então, temos alternativas de continuar investindo e vamos caminhar aí para ter soluções na defesa comercial e continuar investindo. Ok, perfeito. Bom, acho que a gente já falou bastante aqui, né, sobre o problema da importação e eu vou deixar aqui o espaço aberto agora para falar um pouquinho sobre o Jorge Oliveira, né, sobre o empresário aí que está à frente da ArcelorMittal Brasil. Teve uma mudança de cargo, né, de posição dentro do grupo. Queria que o senhor falasse a respeito disso. O grupo tem uma governança que vem funcionando assim há vários anos. Dentro do ciclo de transição por aposentadoria, nós temos 2 segmentos no Brasil. O segmento de aços planos, do qual eu sou o responsável, o segmento de aços longos, do qual o Jefferson acabou de se aposentar, e no segmento de aço longo foi promovido uma pessoa para ocupar aquela função, e planos e ArcelorMittal Brasil, hoje eu estou exercendo essa função cumulativa. É assim que a governança do grupo funciona. Então, eu sou, a partir de 1º de abril, ocupo a função de presidente da ArcelorMittal Brasil e o CEO de aços planos. E o Everton, o meu colega na ArcelorMittal Brasil, ele ocupa o CEO de aços longos e mineração. Então, essa governança já começou desde a criação da Arcelor, então é um ciclo que tem funcionado como revezamento a partir da aposentadoria de todos nós, né? Provavelmente no próximo ciclo, quando eu for me aposentar, o segmento de aços longos ocupará a ArcelorMittal Brasil. Então, são funções cumulativas.
E a gente faz a sinergia, os dois, para que a ArcelorMittal Brasil seja cada vez mais forte como uma única empresa no Brasil, com a particularidade dos seus segmentos. Então, são momentos de desafio, mas que a sintonia, a racionalidade entre os profissionais faz a gente criar um ambiente para a ArcelorMittal Brasil ser cada vez mais forte. A ArcelorMittal faz muitos investimentos em projetos sociais, em esportes, cultura. Tem Stock Car, né, muitos brasileiros amam, né, assistir a competição. Tem alguma coisa nova, algo em curso aqui para o Espírito Santo que esteja sendo planejado, algo de destaque? A primeira coisa que é bom reforçar sempre, né, que a nossa base de investimento social ela tem que focar que tem educação por trás. Né? Não adianta fazer um patrocínio, uma ativação de um patrocínio ao esporte se a criança não esteja estudando. Por exemplo, o investimento com a Neymar Carvalho e a Luna, eles têm foco em preparar os meninos para, por exemplo, o bodyboard. Mas a prerrogativa é que eles estejam na escola estudando. Se não estudar, desculpa, mas não tem que repensar. Então, é atrelado a valores e educação é o futuro de qualquer nação, né? Então, eles têm esse viés. Quando a gente foi para a Stock Car, é um viés que faz a união de valores. Por exemplo, nós somos grau de risco 4 na siderurgia. O piloto trabalha no ambiente de grau de risco 4. Então, a soma de valores como segurança, sustentabilidade no ponto de vista de buscar solução para que aquele veículo seja mais seguro para o piloto e mais sustentável do seu ponto de vista de peso. Então, essa união de valores faz a gente ir na direção dos investimentos sociais. Mas eles têm que trazer um foco e tem que ter uma associação de valores da ArcelorMittal e valores com as entidades, com as instituições que a gente faz as parcerias. E educação é um forte desse aí. Então, reforçar os programas que a gente tem e, obviamente, programas importantes que podem ser propostos para a ArcelorMittal, eles vão ser sempre analisados, dado que nós temos o famoso edital onde a empresa não influencia nos projetos que vão ser aprovados, que vão ser apoiados num ciclo de 3 anos. Quem faz essa avaliação é a própria sociedade, que mostra a transparência total daquele produto que vai ser um projeto de 3 anos. Então, se a ArcelorMittal, você que escolhe, eu não escolho, quem escolhe é a sociedade. Então, entendemos que isso traz um ambiente de transparência e de confiança para a sociedade naquilo que a gente está apoiando. Então, é dessa maneira que a gente trabalha e qualquer projeto que fizer sentido nisso vai ser avaliado pela empresa. Estava falando do aço, né? A qualidade do aço, a segurança para o piloto. O aço ele sofreu uma evolução muito grande, né, nos últimos tempos e hoje os carros, por exemplo, dificilmente enferrujam, dificilmente aquilo ali apodrece. Né? Essa melhora da qualidade, que acredito seja um processo contínuo, tem algum novo produto, alguma coisa nova sendo desenvolvida pela ArcelorMittal? Para o carro, os produtos galvanizados são as evoluções mais recentes em termos de proteção à corrosão, para dar vida longa à parte estrutural do carro. Para a segurança dos passageiros, nós temos, por exemplo, a categoria de produtos, um deles que é também marca do grupo, chamado Usibor. Esse Usibor, ele traz aplicação na parte estrutural do carro. Para quê? Para que numa colisão a proteção dos passageiros esteja mais assegurada. Inclusive, nos testes oficiais contra a impacto, eles são testados. E eles são mais leves. Então, ele traz mais segurança e ele é mais leve e traz menos impacto de geração de CO2 pelo carro. Temos, na indústria, por exemplo, acabamos no projeto lá de Santa Catarina, na Vega, de inaugurar uma expansão em novembro do ano passado, onde nessa expansão nós estamos trazendo um produto novo, chamado Magnelis. Ele é um produto que contém um determinado teor de magnésio e ele, por exemplo, uma utilização dele, defensa metálica, por exemplo, silo. O silo, para fazer um silo para grãos, por exemplo, tem muito furo para você fazer a fixação das chapas de desgaste dentro do silo. E nessa furação, o Magnelis, por exemplo, ele faz a autoimunização da corrosão. Quando você faz o furo ali você gera um ambiente de corrosão. Então, o Magnelis, ele se autoprotege. Então, ele gera vida longa. A prova de ferrugem. É a prova de ferrugem. Então, ele tem essa característica. Então, isso, por exemplo, é o produto mais novo que nós estamos
trazendo para o Brasil, já está no mercado. A indústria automobilística ela vem se desenvolvendo muito, sobretudo por causa dos carros híbridos elétricos, né? Já são uma realidade aí nas ruas. Isso é um fator de consumo? Só acredita que vai aumentar muito a demanda por aço por causa dessa indústria automobilística? A gente espera que a população consiga cada vez mais, por exemplo, ter carro, né? Eu acho que a questão da eletrificação também é um assunto novo e que vai ter a sua maturação no mercado, né? Então, a gente vê crescendo no mundo, mas esse equilíbrio vai chegar um momento e se a soma de tudo for mais consumo, que a população possa ter mais carro e, obviamente, a ArcelorMittal possa vender aço para que a indústria automobilística no Brasil que continue crescendo, obviamente que é bom para a nossa empresa e é bom para a sociedade. Pegando aqui o gancho sobre a qualificação, né, o professor estava comentando, hoje o mercado de trabalho, muitos empresários têm dito que tem dificuldade em encontrar profissionais qualificados, interessados nas oportunidades abertas. Esse é o caso da ArcelorMittal também, o mercado de trabalho tem sido visto como um desafio ou não chega a ser o caso? Eu acho que o desafio é constante, né? E a gente tem que investir nas crianças, nos jovens, né? Para que forme esses jovens, não somente para a ArcelorMittal, mas para o mercado, né? Nós temos convênios aí com SESI, Senai, que pega as crianças ainda, né? Que façam estágios e estudem no Senai, por exemplo, para que daqui a 2 anos elas estejam formadas para ser ofertado oportunidades para essas crianças no mercado. Né? Desde o ensino médio, então, a ArcelorMittal já observa. Sim, inclusive jovens talentos aí. Os menores aprendizes, né, que a gente chama, né? Para que eles possam se desenvolver fazendo escola e empresa, né? É um período na escola e um período na empresa, que vai fazendo, de fato, um treinamento andragógico, né? Interativo, que consiga, de fato, depois de um determinado tempo, estar com a formação para se tornar um profissional do mercado mais forte, né? Que ele possa concorrer às oportunidades e que ele chegue na nossa organização e continue, né? Porque a gente busca um ambiente de trabalho que as pessoas sejam felizes para trabalhar, com respeito às pessoas e que eles entrem na nossa organização e continuem, né? Temos alguns projetos, por exemplo, como o SESI, o famoso F1 School, que você vê lá pessoas, os jovens de 14 a 17 anos, sendo estrelas mundiais aí, né, no processo desse programa com a Fórmula 1, ganhando prêmios, mas muito mais do que ganhando prêmios, né? Ganhando desenvolvimento para eles, para serem o futuro da nossa nação, né? Acabaram de ser premiado no final do ano passado em Doha, no Catar, se não me engano, como o projeto de carro mais completo do ponto de vista de sustentabilidade. Saiu daqui do Espírito Santo. Olha, que legal. E temos outras geografias nossas na mesma direção, mas dando exemplo do Espírito Santo, são os garotos dos pocadores. Os pocadores capixabas. Mas é conhecido como os pocadores capixabas. Faz parte, né, da nossa gíria aqui, né, nossa expressão oral, o pocar, né? Pocar. Tá certo. Jorge, retomando aqui um pouquinho, que eu acabei de me recordar, né, de uma abordagem que foi dada por alguns empresários da indústria de base, com a preocupação relacionada aí com a importação de aço também, que são empresas que prestam serviço para a ArcelorMittal, e eles defendem veementemente que haja realmente essa medida do governo federal para proteger a indústria nacional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância da ArcelorMittal como uma grande empresa, como um grande player com relação a outras indústrias menores que prestam serviço. Muita gente trabalha prestando serviço para a ArcelorMittal, não é isso? A gente de longa data desenvolve junto com a Federação das Indústrias aqui no Espírito Santo, por exemplo, o Prodfor, né, que é o programa de capacitação e de elevação do setor de serviços, metal mecânico e outros tipos de serviços no Espírito Santo. Um programa sólido de sucesso. Inclusive, empresas capixabas hoje fornecem até serviço para a ArcelorMittal fora do estado do Espírito Santo, né? Desenvolve as economias locais, mas sem o preconceito de trazer empresas sólidas para o estado e vice-versa, né? Nas geografias que a gente atua, né? E voltando a esse investimento que a gente planeja fazer no Espírito Santo, isso vai ao encontro direto da sua fala, porque ele vai desenvolver a indústria no estado do Espírito Santo para ir muito além dos 38% que foram divulgados no ano passado. Porque vai atrair outras empresas para se estabelecer no estado. Ou vai permitir as empresas do estado do Espírito Santo desenvolverem novos negócios.
Então, isso vai trazer, de fato, uma nova etapa na economia capixaba, sob o ponto de vista de industrialização. Isso é um exemplo clássico do investimento que a gente está planejando fazer aqui. Indústria automotiva é um setor que teria interesse de estar perto ali de uma laminadora de tiras a frio, que vai liberar um aço já pronto, por exemplo, para fabricação de carro, eletrodoméstico, etc. Né? Não só a indústria automotiva, mas outros tipos de indústria, né, de galpão, que usa aço e vai usar aço fabricado no Espírito Santo. Falar um pouquinho sobre desenvolvimento do Espírito Santo como um todo. A gente está indo numa batalha para ter uma nova ferrovia, né, ligando a região da Grande Vitória até pelo menos ali o sul do estado e futuramente o Rio de Janeiro. Isso seria positivo também para a ArcelorMittal? Ela vê de uma forma efetiva que poderia usar essa estrutura? A solução logística é sempre importante e o Espírito Santo, que passa esse potencial da indústria crescer, de exportar a indústria do estado para outros estados, né? Então, a conexão ferroviária e de navegação é sempre bem-vindo, né? Que ele te dá alternativas de despacho de produtos, eventualmente até de trazer alguma matéria-prima para o estado. Então, é extremamente louvável e positivo. Dentro dessa questão, né, do desenvolvimento do estado, de estruturas futuras, tem algo que a ArcelorMittal veja de uma forma diferente? Por exemplo, a ZPE lá de Aracruz, tem algum local que poderia receber algum investimento da empresa? Isso é estudado? Não, nesse momento, como nós temos dentro da propriedade aqui da ArcelorMittal Tubarão área suficiente para fazer crescimentos de verticalização, nesse momento nós vamos concentrar dentro do site aqui em Vitória, na divisa de Vitória e Serra, né? Que é a ArcelorMittal Tubarão. Muito tempo atrás eu ouvi falar de uma área em Colatina, que a ArcelorMittal teria, né? Era conversado, mas assim, muito tempo atrás. Isso mas tem muito tempo mesmo. Muito tempo. Isso não é discutido. Não. Nosso foco é investir na ArcelorMittal Tubarão, no site aqui, pertinho da gente aqui. Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, sempre bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer falar com você. Essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.